vai tentar, pintou, se acordou, vai marcar uma bola. Está no ar. Papo de Bola com Rogério Maria Braga. Brasil! Pois é, jornalista Bia Neves, programa Papo de Bola dentro do Tudo Azul e o USA, o nosso quadro Papo de Bola, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, e a jornalista Bia Neves. O Cruzeiro joga pela Copa Sul-Americana, já desclassificado, mas quer vencer União Santa Fé da Argentina. Vamos trazer detalhes aonde assistir esse jogo, o horário e uma provável escalação do time do Cruzeiro. Bia Neves. Pois é, viu, Rogério? Olha, Cruzeiro e União Santa Fé entram em campo nesta quarta-feira, 8h30 da noite, horário nos Estados Unidos, 9h30 da noite aqui no Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte. E sem chance já, de avançar na Sul-Americana, os dois times se enfrentam pela sexta rodada do Grupo E da competição. A transmissão será pelo Paramount. E em terceiro lugar no Brasileirão, o Cruzeiro então prioriza ali, Rogério, o jogo do próximo domingo contra o Palmeiras, que pode colocar o time do técnico Leonardo Jardim na liderança do campeonato. E diante do União, a Raposa busca então a segunda vitória na Sul-Americana. E vamos então para o provável time do Cruzeiro no jogo de hoje, Rogério, que pode vir aí com Léo Aragão no gol, William, Jonathan Jesus, Vidalba, Cauã Prats, Wallace, Murilo, Eduardo, Lautaro Dias, Bolassi e Gabigol, Rogério. Pois é, olha só, vamos ver. Olha, eu tenho dúvida aí em relação ao Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não jogou o último jogo do Cruzeiro em função da sua suspensão. E o técnico Léo Jardim não gosta que um jogador fique tanto tempo sem atuar. E aí fico em dúvida se ele não entraria no meio de campo e o Gabigol ficaria no banco, já que o Gabigol jogou contra o Vila Nova pela Copa do Brasil e jogou o último jogo do Cruzeiro na vitória sobre o Fortaleza. Pode ser que ele atue no segundo tempo. Isso sou eu especulando essa escalação, que ninguém, na realidade, tem acesso à escalação para esse jogo, que deve ter um público em torno de 20 mil torcedores. E o Atlético, Bia, igualou seu pior início ofensivo na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Atlético joga amanhã pela Copa Sul-Americana, buscando seu líder do seu grupo. Pois é, viu, Rogério? As primeiras rodadas do Brasileiro evidenciam, então, um problema nítido no Atlético Mineiro de Cuca, a falta de pontaria. Em 10 rodadas, o clube só balançou as redes 10 vezes e igualou seu pior início na era dos pontos corridos desde 2003. A última vez que o Galo começou tão inoperante foi ofensivamente em 2017, quando repetiu os mesmos 10 gols nesse período. E depois nunca teve uma marca inferior. E a mais próxima ocorreu em 2012, quando marcou 12 gols, Rogério. Pois é, acho que esse ano o Atlético está sentindo uma falta do Hulk, porque o Hulk teve contusões, ainda não conseguiu fazer uma grande partida, que é algo muito comum com o atacante Hulk. Agora a gente tem que lembrar, Hulk já tem 38 anos de idade e é uma loucura o futebol brasileiro jogando-se de 3 em 3 dias, e acho que o Hulk não está tendo tempo de se recuperar como deveria ser a maneira ideal para se recuperar de uma contusão e recuperar a sua forma. Essa parada para a Copa do Mundo dos clubes, eu acho que vai fazer bem
para os jogadores e o Hulk deve recuperar sua forma nas férias que vão ter agora no meio do ano. E Bia, que jogo ontem, que raça o Botafogo, venceu a Universidade do Chile, precisava da vitória para seguir na Copa Libertadores e houve vários heróis no jogo de ontem, um jogo que teve o olhar do técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Foi, viu, Rogério? O Botafogo, então, está mais vivo do que nunca rumo ao bi da Libertadores. Mesmo atuando com um a menos por mais ali de 60 minutos, né? O atual campeão do torneio venceu a Universidade de Chile por 1-0 em uma espécie de vida ou morte no Newton Santos. Garantiu a vaga nas oitavas de final de maneira heróica e eliminou os chilenos. O Estudiantes, né, que superou o Carabobo, é o outro classificado do Grupo A. O Carlo Ancelotti acompanhou a classificação carioca em loco. O técnico da seleção marcou presença nos camarotes do Newton Santos e viu ali de perto o jogo, né, Rogério? Pois é, um jogo que teve como destaque no time do Botafogo o Igor Jesus que estaria na lista dos convocados do técnico Ancelotti, mas numa lista ampla, e poderia ter sido convocado, acabou não indo, e ontem jogou muito o Igor Jesus, e principalmente o time do Botafogo teve que se superar após a expulsão do zagueiro jovem Jair, muito cedo, acho que por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, e aí o Botafogo relembrou aquele Botafogo da final da Libertadores contra o Atlético, quando naquela época o Marlon Freitas foi expulso com menos de 1 minuto de jogo e o Botafogo se superou e venceu o Atlético e foi campeão da Libertadores. E tem outro jogo importantíssimo pela Copa Libertadores, também com a casa cheia, porque ontem lá no campo do Botafogo realmente estava lotado, e hoje o Maracanã vai estar cheio porque Flamengo enfrenta o Desportivo Táchira. Bia Neves. Viu, Rogério? E vai ter presença também do técnico Carlo Ancelotti, hein? Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam nesta quarta-feira, 8h30 da noite, nos Estados Unidos, 9h30, horário aqui no Brasil, no Maracanã, pela última rodada do Grupo C da Libertadores. E a TV Globo vai transmitir ao vivo. O Flamengo, então, está com 8 pontos e é o segundo colocado da tabela, empatado com a LDU, em terceiro ali pelo saldo de gols. E para se classificar, né, Rogério, o rubro-negro precisa vencer e, se quiser ser o primeiro colocado, terá que secar o Central Córdoba e manter, então, um saldo superior aos equatorianos. E, Rogério, olha só, então, a provável escalação do Flamengo. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, Rogério. Pois é, e os 5 convocados pelo técnico Ancelotti para a seleção brasileira estarão em campo, né? O Wesley, Léo Ortiz, o Alexandro, o Gerson, e teve mais um convocado, o Danilo, que está na reserva do time do Flamengo. Outro bom jogo, e Ancelotti vai ver principalmente a manifestação da torcida flamenguista, que vai fazer muita festa, com certeza. Agora, Bia, grande decepção ontem, o Corinthians, que estava se poupando para o jogo da Sul-Americana e perdeu a sua classificação para o Huracan da Argentina, foi eliminado também da Copa Sul-Americana. Corinthians, que já tinha sido eliminado da Copa Libertadores, agora eliminado da Copa Sul-Americana. Bia Neves. Rogério, olha só então, né? O jogo que marcou aí a eliminação do Corinthians ainda na fase de grupos da Sul-Americana não foi então de todo ruim. Apesar, né, da derrota por 1-0 para o Huracan da Argentina,
o Timão teve um saldo positivo, o retorno ali de Rodrigo Garro. O camisa 8 entrou aos 11 minutos do segundo tempo e ajudou a organizar o meio-campo. Foi a primeira aparição do jogador em 2 meses, desde que entrou em processo de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito. E mesmo sem ritmo, Garro melhorou a dinâmica do setor com troca de passes rápidos e foi participativo no ataque, principalmente com escanteios. E em pouco mais de 40 minutos em campo, ele já mostrou por que é o principal jogador do elenco alvinegro, Rogério. Pois é, eu estranho porque o técnico, não o Corinthians, né? O Corinthians, como você disse, teve o destaque do Rodrigo Garro. O que eu estranho é que Ancelotti vai assistir agora esse jogo do Flamengo e no sábado assistirá Corinthians e Vitória em São Paulo, sendo que o jogo para ser assistido no final de semana é Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. É lógico que o Ancelotti, quem organizou a sua agenda, pensou no sábado, porque o Ancelotti vai estar na segunda-feira já recebendo os jogadores convocados, mas ele não poderia deixar de ir no Mineirão para esse jogão, porque tem um jogador no Cruzeiro que já está merecendo os olhares do técnico da seleção. Eu falo do Caio Jorge. Caio Jorge está jogando muito e merece atenção. E o Ancelotti, acredito que já deva ter ouvido falar do Caio Jorge, porque o Caio estava na Itália, mas lá o Caio andou mal, não conseguiu se adaptar, teve muitas contusões, mas agora não, jogando muito. Bia Neves, a gente volta amanhã com o programa Tudo Azul USA. Fechado? Fechado, Rogério. Um abraço a todos. Você que não deu o seu like aí no vídeo de hoje, deixa o seu like aí antes de encerrar o programa e, claro, se inscreva no canal e acompanhe a gente lá no Instagram, @programa Tudo Azul. Um abraço, Rogério, um abraço a todos e até amanhã. Um abraço, gente, muito obrigado e até amanhã. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.